Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos lá. Deuteronômio é Velho Testamento. Começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o quinto livro do Velho Testamento. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco, são chamados dos livros da lei. E esse capítulo 8 é muito instrutivo, cheio de lições para nós, mas não vamos ver o capítulo todo não, que senão é muita coisa, né? Mas nós vamos começar no verso 1, que diz assim, Deuteronômio 8, versículo 1, diz o seguinte, preste atenção, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Vamos prestar atenção. Deuteronômio 8:1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Muito bem, olha para mim aqui, vamos entender. Vamos compreender que ter ou conhecer o que é certo não é suficiente. Diga comigo, ter e conhecer o que é certo não é o suficiente. É necessário fazer o que é certo. Você pode saber quais são os mandamentos de Deus. Você pode ter os mandamentos de Deus. E todos devemos ter e conhecer. Mas se não fizermos o que os mandamentos nos mandam fazer, de nada eles podem nos ajudar. Fazer o que Deus manda é que vai te fazer vitorioso. Ou seja, obedecer, cumprir os mandamentos de Deus é essencial para que o Senhor opere na sua vida. Se você quer que Deus opere o milagre, que Deus cure você, liberte você, se você quer que Deus traga paz ao seu lar, à sua família, ao seu casamento, se você quer que Deus abençoe as obras das suas mãos, os seus projetos, enfim, os seus sonhos, se você quer realmente ser feliz aqui nesse mundo e quando concluir o seu tempo aqui na terra, fechar os olhos aqui e ausente aqui, presente no céu para sempre com Jesus, você precisa ter, mas também precisa praticar os mandamentos de Deus. Nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Todos nós temos algo dentro de nós que eu diria que é uma consciência. Deus plantou dentro do ser humano uma consciência do que é certo e do que é errado. A pessoa pode até não ser da igreja, ela pode até não conhecer nada da Bíblia, mas ela tem noção do que é certo ou errado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? As pessoas têm. Ela sabe que mentir é certo ou errado. Ela sabe que roubar é certo ou errado. Ela sabe que adulterar é certo ou errado. E assim por diante. Mas de onde é que vêm esses mandamentos? Da Bíblia. É a lei que Deus estabeleceu. E que Ele disse que escreveria nas tábuas do nosso coração. Então está dentro de nós. O ser humano já tem noção do que é certo ou errado. Mas mesmo a pessoa tendo noção, ou sabendo, tendo consciência, que algo é certo e ou que outra coisa é errado, esta pessoa que tem consciência entre o certo e o errado, sempre faz o certo? As pessoas sempre fazem o certo? Não. Aí está o grande problema de muita gente. Ainda que ela tenha conhecimento, ainda que ela saiba o que é certo, nem sempre ela faz o certo. E observe que Deus diz aqui nesse versículo, Ele diz assim, todos os mandamentos, não é só alguns não, todos, que hoje vos ordeno, guardareis, para quê? Para quê?
O que está escrito aí na sua Bíblia? Para que a gente tem que guardar o mandamento? Para o fazer, para cumprir, para obedecer. Se a gente conhece ou guarda os mandamentos e não coloca em prática, ele não vai funcionar. Mas se o fizermos, se o praticarmos, olha o que vai acontecer. Guardareis, diz aqui o verso 1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Para quê? Para que vivais. Quando a pessoa guarda os mandamentos, ela gera na pessoa vida. Ela vai viver. Ela vai ter vida. Se ela guardar os mandamentos de Deus, ela vai viver. Ela vai ter vida. Ela vai desfrutar da vida que Cristo tem para a vida dela. Ela vai desfrutar de uma vida de paz. Vai desfrutar de uma vida de saúde. Vai desfrutar de uma vida, sabe, de comunhão na família. Ela vai fazer a coisa certa e vai ter o resultado que ela deseja. Por exemplo, Deus orienta a pessoa. Deus não escolhe ninguém para você casar. Quem escolhe é você. É ou não é? É você que faz a escolha. Ai, pastor, eu escolhi errado. O problema é seu. Não foi Deus que escolheu. Foi você que escolheu. Agora, se você tem dificuldade, tem problema dentro do seu casamento, você tem que observar o que é que a palavra de Deus fala e colocar em prática para Deus sarar esse relacionamento que está conturbado. Essa é a maneira correta de se proceder. Se você não guarda os mandamentos, você não vai viver dentro do seu lar, dentro do seu casamento que você sonha. Mas se guardar, se cumprir, se fizer os mandamentos que o Senhor Deus manda, você vai ver que o seu casamento se tornará uma bênção. Que os seus filhos serão uma bênção. Que a sua casa será uma bênção. Às vezes nós temos os mandamentos, mas nem sempre os guardamos, ou seja, nem sempre praticamos. A gente precisa fazer o que Deus fala. Se a gente fizer aquilo que Deus fala, nós vamos viver. Amém? Nós vamos ter vida. Mas, por outro lado, se não fizermos o que Deus fala na sua palavra, o que vai acontecer? Nós vamos ter morte. A morte, ela é a natureza do maligno. Que é a natureza que o ser humano recebeu com a prática da desobediência do pecado. Lembra de Deus dizendo lá em Gênesis ao primeiro casal? Se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca quis que o homem conhecesse o mal. Deus apenas lhe fez conhecer o bem e queria que o homem continuasse apenas com o bem. Mas o homem decidiu conhecer o mal. Esse foi o grande problema do ser humano. Conhecer o mal. Ainda é o grande problema do ser humano hoje. Quantas pessoas nascem numa família que o pai e a mãe tentam proteger, tenta livrá-los de coisas ruins, e mesmo assim, ele está lá, vivendo em casa, numa família estruturada, onde tem paz dentro de casa, às vezes onde não lhe falta nada, e a curiosidade do indivíduo, da dita cuja, é de conhecer o que não presta lá fora. Aí a pessoa quer conhecer a droga. Eu não preciso usar a droga para saber que a droga é uma droga. É ou não é? Eu não preciso ter más amizades para saber que as más amizades vão fazer mal à minha vida. Não é? Eu não preciso, eu não preciso ir pelo caminho do adultério para saber que o adultério traz sofrimento e destruição para a vida de um casamento. Eu não preciso roubar, mentir ou fazer qualquer outra coisa para saber que aquilo não presta. Eu já sei que não presta. E Deus já alerta que é para não fazer, para não ir por esse caminho. Mas a curiosidade, o desejo que há no coração das pessoas de conhecer o que não deve,
Às vezes a ganância, a cobiça, faz com que a pessoa comece a querer o que Deus proibiu. Foi assim com o primeiro casal. A Eva olhou para o fruto olhou para ela. O capeta, incorporado lá numa serpente, virou para ela e disse: dona Eva, se a senhora comer, dona Eva, não vai fazer mal, não. Não, mas o meu Deus disse que se comer eu vou morrer. Não, não é bem assim, não. O diabo chamou Deus de mentiroso. Não é bem assim, não. Se você comer, o seu entendimento vai ser aberto, Eva. Você vai chegar a ser igual a Deus. Olha que sujeira do capeta. A Bíblia diz que a Eva olhou para o fruto, viu que era agradável aos olhos. Primeira coisa que guiou a mulher foi o quê? A visão. Cuidado com o que você vê. Primeiro degrau da queda da mulher primeiro foi, na verdade, a audição, foi ouvir. Dar ouvido ao que não tinha que ouvir. Segundo foi olhar, ver. Ela olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos. Terceiro, ela desejou aquilo no coração. Ela viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Aí o que ela fez? O que Deus falou para ela não fazer e que ela tinha dito para a serpente, que Deus falou para nem tocar naquele fruto. Ela foi e tocou. Quando segurou o fruto, tirou ele da árvore, olhou, deu vontade dela experimentar esse fruto, eu nunca comi, e foi lá e comeu. Quando comeu, ela fez a pior besteira da vida dela. E ainda, se tivesse parado ali, ela só morreria, mas não. Ela foi e ofereceu ao marido também aquele mesmo fruto. E o marido que tinha a palavra de Deus e que não poderia deixá-la, porque não adianta a gente ter o mandamento e não fazer, não cumprir, não obedecer. Quem está entendendo a mensagem hoje? Então a gente precisa ter e fazer. Se não adianta, não adianta. Eu sei o que é certo, mas não faço o que é certo, não adiantou nada. Eu sei que Deus diz que não é para pagar o mal com o mal. Aí eu vou pagar o mal com o mal? Então não adiantou nada. Aquele conhecimento não adiantou de nada, não serviu para nada. Se eu sei que a palavra de Deus diz que é para fazer tal coisa e não faço, o que adiantou saber que é para fazer? É para amar o nosso inimigo? É para orar por aquele que nos persegue? Jesus que mandou fazer isso. Mas a gente sabe, mas não quer fazer. Então o que adianta ter o conhecimento disso? Não estamos fazendo, não adiantou de nada. Se eu sei o que é certo e não faço o que é certo, eu estou jogando fora a vida. Eu preciso fazer o que é certo. Eu não posso só ter o mandamento, eu tenho que praticar. Se eu praticar, eu vou viver. Aquilo vai me trazer vida nos dias futuros. Aquilo vai me fazer ter vida. O desprezo à palavra faz a pessoa ter morte. Mas a prática daquilo que a palavra fala me leva à vida. Me faz ter vida. O texto bíblico vai dizer que aquele que encontrou as palavras do Senhor, encontrou saúde para o seu corpo. Encontrou vida e encontrou saúde. A hora que você coloca em prática o que a palavra fala, você vai ter vida, você vai viver. Você vai desfrutar de vida. Amém? Vai desfrutar de paz, vai desfrutar de prosperidade, vai desfrutar das bênçãos que o Pai tem para você. Então ele diz: todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, guardareis para os fazer. Para que vivais, para que você viva. A primeira coisa, para que você tenha vida. Você sabe que lá em Gênesis 4, a Bíblia fala de dois irmãos, Caim e Abel. Já ouviram falar dele, né? Quem já ouviu falar dos dois? Já ouviu falar deles? O Caim e o Abel eram irmãos de sangue. Ambos foram a Deus para oferecer uma oferta a Deus.
ambos. E a Bíblia diz que a oferta que Caim ofereceu não agradou a Deus. A oferta que Abel ofereceu agradou a Deus. E resultado, para resumir a história, o Caim ofereceu a oferta e Deus a recebeu, agradou-se dele, e o Abel ofereceu a oferta e Deus agradou-se dele. O Caim, quando viu isso, ficou invejando o irmão. Só que o Caim não fez o que era certo, mesmo estando nele o poder de fazer o certo. Ele vai e oferece qualquer coisa para Deus. A Bíblia fala para nós que o Abel ofereceu o primogênito da sua criação, o melhor que ele tinha. Ele ofereceu exatamente o primogênito da sua criação. O primeiro fruto da criação que ele tinha, quando nasceu aquele bezerrinho, ele foi lá e ofereceu para Deus. O Caim não. A Bíblia diz que muitos dias depois, o que mostra para nós que não foi a primeira colheita dele, então passou-se o tempo, aí ele vai e pega do que ele tinha lá, não sei se eram frutos que já estavam já passados, não sei o porquê, ele deixou Deus por último na vida dele. Ele não pegou a sua primeira colheita, ele não ofereceu os seus primeiros frutos para Deus. Passados dias, ele pega e leva alguma coisa para Deus. Quando ele leva e oferece a Deus, Deus não se agrada. E no livro de Gênesis 4, Deus vai dizer para o Caim: Caim, por que decaiu o teu semblante? Por que o teu semblante está caído? Por que você está com essa cara feia? Por que você está com essa cara de maracujá velho? Essa cara enrugada? Essa cara de quem chupou limão? Por que você está com a cara assim, Caim? Se você tivesse agido bem, se você tivesse agido bem, ou seja, nós sabemos que temos que fazer o bem, mas o problema é que nem sempre a pessoa faz o bem. Aí ele diz: se tivesse agido bem, a sua oferta não teria sido aceita. Mas porque agiste loucamente, o pecado, jaz à porta, está batendo na tua porta. E o teu desejo, Caim, vai ser contra você. Mas sobre ele, você deve dominar. Olha para mim aqui e preste atenção. O Caim teve a sua oportunidade. O Caim fez o certo ou fez o errado? Fez o certo ou errado? Fez o errado. Ofereceu para Deus não a sua primeira colheita, não ofereceu a sua primícia da sua colheita. Não ofereceu. Já fez errado. Mas Deus deu uma chance para ele. Deus deu para ele uma oportunidade. E disse para ele: o Caim já alertou, o seu desejo vai ser contra você. Mas sobre ele você deve dominar. Você tem que dominar o teu desejo, Caim. Você vai ter um desejo errado, o desejo errado vai bater no teu coração, você vai ter vontade de fazer besteira, e aí Deus fala para ele: domine o teu desejo. Não deixe esse desejo te dominar, porque o seu desejo será contra você. Ele vai te prejudicar. Então você tem que dominar esse desejo. E aí, pessoal, o Caim estava diante da sua oportunidade ali. Se ele domina o seu desejo, ele vence o seu problema, e sabe o que aconteceria? Caim desfrutaria da vida. Você está entendendo a mensagem? Se ele guardasse a palavra de Deus, ele iria viver. Ele teria vida. Mas a Bíblia diz que o Caim não se dominou. E ele com ódio foi lá e matou o seu próprio irmão. E por causa disso Deus fala para Caim: Caim,
porque você agiu assim, a partir de hoje, você está debaixo de maldição. E Caim foi amaldiçoado por causa disso. Mas ele estava lá, pessoal, um passozinho. Se ele fizesse o certo, ele seria abençoado. Deus deu para ele a oportunidade, a chance dele acertar a vida. Ele não tinha que fazer o errado. Ele tinha que se dominar. Ele tinha que corrigir o erro dele. Ele tinha que se acertar com Deus. Ele passaria a viver. Mas ele não fez o certo. Então, em vez de vida, ele recebe morte. É assim que muita gente faz. A pessoa está assim, por um passo. Quase fez o certo. Quase corrigiu o erro. Quase tomou posse da bênção. Esteve tão pertinho de fazer o certo. Era só ele se dominar. Era isso que ele tinha que fazer. Se ele guardasse o mandamento. Quando você guarda o mandamento, você não fica no quase. Você vive. Vamos pegar um outro caso que você conhece. A Bíblia fala para nós de José, conhecido como José do Egito. O José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi parar na casa de Potifar. O Potifar era um homem muito ocupado, ele era do exército, comandava lá um monte de homens. E ele tinha os seus empregados, na verdade eram escravos dele. E ele comprou o José para ser um dos seus escravos. O José se destacou entre os escravos do Potifar e chegou ao ponto do Potifar confiar ao José a sua casa. Tudo que o Potifar tinha estava na mão do José. O José resolvia tudo para ele. Comprava, pagava conta, fazia isso, fazia aquilo, resolvia os problemas, administrava a casa, comprava comida, fazia tudo. A Bíblia chega a dizer que o Potifar só sabia do que era colocado na mesa para ele comer. Então o Potifar só sabia mesmo do que estava na mesa dele e ele comia. O restante, o José era um ótimo administrador. José era um excelente servo, que cuidava de tudo. Ele era o primeiro mordomo naquela casa. É quem resolvia tudo. Então ele realmente era um homem nota 10. Ali o José passou por uma escola de administração. Ele aprendeu a administrar a casa de Potifar, os bens, o dinheiro, os homens, os seus empregados, tudo ele administrou tão bem, que lá na frente, Deus deu para ele o Egito inteiro para administrar. Mas a escola dele foi na casa de Potifar. E ele cuidava de tudo para o Potifar. Presta atenção, se o José não fizesse o certo, presta atenção, ele chegaria a ser aquele que comandaria mais lá na frente o Egito? Seria? Não. Não seria. Para ele chegar lá, ele teve que fazer o certo aqui, para ele chegar lá na frente e continuar fazendo o certo. Para ele ser bem-sucedido lá na frente, ele teve que ser bem-sucedido agora. Ele fez o certo na casa de Potifar. Ele podia ser um homem revoltado. Ele podia ser um camarada cheio de raiva. Meus irmãos, aqueles miseráveis me venderam como escravo, rancoroso. Sabe aquele tipo de gente que só fica falando dos outros? Mostrando e despejando todo o rancor do seu coração, toda a raiva, toda a sujeira. É aquela podridão que está dentro do próprio coração. A Bíblia diz que as palavras do homem são águas profundas. Então aquilo que sai da boca da pessoa está mostrando um monte de coisa mal resolvida dentro de si. José podia ser esse cara amargurado, revoltado,
que só arrumava coisa errada, porque você sabe que é assim, aquela pessoa problemática, ela se junta aos problemáticos. Se junta às pessoas da mesma panelinha, para ficar com tititi, com fofoquinha, com conversa fiada. Os amargurados se juntam aos amargurados. As pessoas oprimidas se juntam aos oprimidos. Pode ver. É assim que a sociedade muitas vezes se divide, em grupos. Não é isso? Em gangues. Aí vai. O pessoal gótico, por exemplo, se gosta de vestir de preto, de colocar de coisas de caveira, e gosta de coisa escura, sempre lugar muito escuro, gosta, né, de músicas pesadas de rock, aí eles se juntam, tudo junto, faz um grupinho. É assim. Assim qualquer outro grupo. São assim. Eles vão se juntando dessa maneira. Porque a tendência é que as pessoas se unam aos seus iguais. Aqueles que são iguais a eles. E aí vai. O José podia ser aquele que se juntaria com o escravo para falar mal do patrão dele, do chefe dele, para arrumar encrenca, para ser desobediente, para ser um rebelde. Não. O José sabia o que era certo. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é que temos que fazer. E por que a gente não faz o certo? Quem faz o certo vive. Quem faz o certo, lá na frente, vai viver o melhor. Quem faz o errado, vai viver o pior lá na frente. E aí o José fez o certo. Foi fiel ao Potifar, cuidou da casa dele, fez tudo o que tinha que fazer. Aí chegou um dia, que foi o dia da maior provação. Foi quando o José se dedicou tanto a fazer o bem para a família do Potifar, e o Potifar era um homem ausente dentro de casa, e aquele homem que era o José, fazia o papel ali, digamos assim, entre aspas, do marido de aluguel, né? Tem que consertar aqui, o José ia lá e consertava. Ô José, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, me ajuda com aquilo outro. A mulher do Potifar pedia para o José. E o José fazia tudo. E aí a mulher confundiu as coisas. E começou a ter um certo sentimento pelo José. Era o demônio querendo derrubar o José. E aí vem ela, e um dia ela decide, hoje vai ser o dia que eu vou me deitar com José. José, vem cá no meu quarto, tem um negócio aqui para resolver. O Potifar estava longe, cuidando das suas coisas. E aí, quando José entra, pois não, o que está acontecendo aqui? E ela disse, o que está acontecendo é que eu quero você. E agarrou ele. Quando agarrou ele, para com isso, vai para lá, mulher. O que é isso? Disse, não, é hoje o dia. Nada disso, você está confundindo as coisas. O teu marido me deu autoridade sobre tudo que é dele, exceto sobre a sua pessoa. Presta atenção no que o José fala agora, ó. E o José diz assim, ó, longe de mim pecar contra o meu Senhor. Então José guardava o quê? O que o José guardava? A palavra. Longe de mim tocar em você, pecando contra o meu Senhor. Então José guardou a palavra, longe de mim, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus, ou seja, eu vou guardar a palavra do meu Deus, eu não vou fazer isso. A mulher quis insistir, segurou a roupa dele, agarrou a capa dele, ele tira a capa e larga a capa na mão dela e sai correndo. Porque a Bíblia diz isso para nós, que nós devemos enfrentar o demônio. Mas a Bíblia diz, mas as paixões da carne, não. A Bíblia diz que quanto às paixões da carne, foge. Você enfrenta o demônio, mas as paixões da carne, você foge dela. Porque senão você cai. E o José fez isso. Largou a capa e saiu correndo. A mulher maldosamente revoltada, com raiva, talvez pensando, ele vai me difamar, ele vai sair por aí dizendo que eu fiz alguma coisa,
E ela, querendo esconder o pecado dela, ela tenta virar a página para o outro lado. E ela começa a gritar: o José tentou me agarrar, socorro, José tentou me agarrar, olha a capa dele aqui. E o José estava lá fora, não fiz nada disso, você tentou me agarrar. Agora era a palavra dela contra dele. Aí complicou. Dizem por aí que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Agora o José, em quem o Potifar iria acreditar? Na mulher dele ou na palavra de um escravo? Aí acreditou nela, na mentirosa, na encapetada da mulher dele. Resultado, o José foi parar na prisão por causa disso. Mas mesmo assim o José continuou fazendo o certo. Guarde os mandamentos de Deus, ainda que você não veja o resultado agora. Mais um pouquinho e você verá o resultado. José podia se revoltar e dizer: poxa, olha aí, fui eu guardar o mandamento de Deus e quebrei a cara. Me dei mal. Olha onde que eu vim parar, na cadeia. Olha aí, o que eu estou vivendo? Meu Deus, por que o senhor deixou isso acontecer? Podia ele questionar. Ele não fez isso, não. Ele sabia que o que ele fez era certo e ele deveria fazer o certo mesmo diante de qualquer que fossem as consequências. Até essa que ele estava enfrentando. E ele se manteve fiel a Deus, fazendo o certo. Dentro da cadeia. E lá dentro da cadeia, o que tomava conta da cadeia viu que o José era um exemplo de prisioneiro e percebeu pelo porte, pela maneira dele proceder, que ele realmente era confiável, que ele não era esse tipo de pessoa que ele foi acusado, não. Chega a dar a ele o comando da cadeia, e ele toma conta de tudo na cadeia, organiza tudo, faz tudo direitinho. Um administrador, nota 10. E lá dentro acontece do copeiro e do padeiro do faraó, está lá dentro. E aí ele interpreta os sonhos dele. Para resumir a história, mais tarde o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e aí quando ninguém conseguia resolver, disseram para ele: ô rei, tem um homem lá na prisão, o nome dele é Daniel, ou o nome dele é José, manda chamá-lo. E ele então chamou. E o José interpretou o sonho das vacas gordas e das vacas magras. Administrou o Egito de uma forma tão perfeita, tomou conta de tudo, e Deus o abençoou em tudo que fez. Tudo porque ele guardou e praticou. Porque ele tinha e ele fez o certo. Amém? Fazer o certo é a melhor coisa. Ainda que alguém te tenha por bobo. Ainda que alguém fale pelas suas costas e fale bobagem a seu respeito. Faça o certo. Mostre que você é de Deus. Pela sua atitude. Pela maneira de você viver a palavra. E lá na frente, você vai viver. E quem desprezou a palavra vai morrer. Vai perecer. A morte aqui nessa situação não significa apenas quando o espírito sai do corpo. Alguns casos até esse. Mas a realidade é, você vai ter vida, enquanto outros terão derrotas, destruições, porque não guardaram os mandamentos. Guarde o mandamento, que guardar o mandamento é vida para você. Todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os fazer. Olha agora, para que vivais. E além de viver, olha o que mais ele está dizendo para nós, pessoal. E vos multipliqueis. Sabe, irmãos, quando você pratica o que a palavra fala, quando você guarda os mandamentos de Deus, você está fazendo um bem muito grande, não é só para você, mas é para todos que estão ao seu redor.
você vai multiplicar o número de pessoas que vão fazer o bem. Porque a gente só multiplica o que a gente é. Ninguém multiplica o que não é. Quem é santo, multiplica-se em pessoas santas. Quem é pecador, multiplica pessoas pecadoras. Quem é obediente a Deus, multiplica pessoas obedientes. Quem é desobediente a Deus, vai multiplicar pessoas desobedientes. Entende? As pessoas ao seu redor vão lhe observar. A maneira que você vive. Quem você é de verdade. E você fazendo o bem, você praticando o que a palavra fala, as pessoas vão ver o teu sucesso lá na frente e vão dizer, esse é o caminho. Melhor coisa a se fazer. Às vezes a gente paga um preço por fazer o certo. Às vezes somos perseguidos injustamente por fazer o certo. Às vezes, por amar a Deus, por guardar os mandamentos, nós somos odiados. Mas é o certo. Então faça o certo. Guarde os mandamentos. Você vai se multiplicar. Daqui a pouco serão muitos iguais a você. Daqui a pouco serão muitos praticantes da palavra igual a você. Daqui a pouco serão muitos que irão viver o evangelho como você. Foi desta maneira que o evangelho chegou até a mim e até você aqui hoje. Porque pessoas lá atrás, há muitos anos atrás, fizeram a lição de casa. Obedeceram a Deus, guardaram os seus mandamentos. Você lembra lá dos discípulos em Atos dos Apóstolos, quando levados até as autoridades e questionados e inquiridos por eles, muitas vezes diziam para eles, vocês não vão mais falar desse Jesus. E eles respondiam, mas o que nos importa? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? E porque eles obedeceram a Deus, pagaram preço. Alguns foram esquartejados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram jogados para os leões comerem, foram queimados vivos, foram destruídos, muitos morreram. Mas morreram fazendo o certo. Morreram praticando o que a palavra fala. E o que eles fizeram, multiplicou-se. A vida deles com Deus se multiplicou. Eles andaram no caminho da obediência a Deus, da prática da palavra. O que eu quero dizer para você, eles não ficaram no quase. Eles não ficaram no quase. Eles guardaram o mandamento. E porque eles guardaram o mandamento, Deus os fez viver. Eles se multiplicaram. Olha o que Deus fala para nós agora na continuação. Vivereis, vos multiplicareis, olha agora, e entreis. Nós vamos entrar na terra que Deus prometeu para nós. Nós vamos possuir, olha a continuação do versículo, e possuais a terra. Você vai possuir a terra que Deus te prometeu, que o Senhor jurou a vossos pais. Aí você vai alcançar. Mas para tudo isso, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Adão e Eva não guardaram, pessoal. Em vez de desfrutar de vida, desfrutaram de morte. Em vez de desfrutar da terra que Deus deu para eles, eles foram expulsos da terra que Deus deu para eles. Porque não guardaram os mandamentos. Entende? José guardou os mandamentos, passou os perrengues, passou sim. Mas depois, Deus o exaltou de uma maneira tão grande que colocou como primeiro-ministro do Egito. Ele não só dominava o Egito, ele foi responsável por alimentar o resto da humanidade naquele tempo. Se não fosse esse homem que guardava os mandamentos, o mundo podia perecer naquele tempo. Mas ele guardou os mandamentos de Deus.
Guarde os mandamentos para que viva, para que se multiplique, para que você possua a terra, para que você desfrute das bênçãos que Deus tem para você. Então, guardar os mandamentos vai nos fazer bem. Amém? Para a gente encerrar, Apocalipse capítulo 3. Lá no último livro da Bíblia. Apocalipse 3. O versículo 10. Diz assim. Aí ele fala: como guardaste a palavra da minha paciência. A paciência aqui é perseverança. Então, como guardastes a palavra da minha paciência. O que é que Deus prometeu? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Meu amigo, minha amiga, só tem uma coisa que vai fazer você se manter de pé nesse mundo, é estar guardando o mandamento de Deus em você. A tentação vai vir nesse mundo, de todos os tipos que você imaginar ou que você não consegue imaginar, elas virão. De todos os lados. E só tem uma coisa que vai fazer você ser preservado, se você guardar o mandamento de Deus. Quem guarda os mandamentos de Deus, vão viver. Quem não guarda os mandamentos de Deus, vão morrer. E vão morrer não é apenas, volto a dizer, o espírito saindo do corpo, é mais do que isso. Vão passar uma eternidade numa morte espiritual, separados de Deus para sempre. Mas aqueles que guardarem os mandamentos serão conservados, preservados, vão entrar na terra, vão possuir essa terra, vão ser uma bênção na mão de Deus. Não despreze o mandamento de Deus. Provérbios 13:13 diz: os que guardam os mandamentos, esses vão ser preservados. Os que desprezam os mandamentos, esses vão perecer. Guarde a palavra de Deus, coloque-a em prática na sua vida, e você vai ver que com ela, você vence a batalha. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo? Vamos tomar posse da bênção? Em nome de Jesus, você aqui da igreja, você de casa também. É o momento da gente guardar o mandamento, guardar a palavra no coração e não abrir mão dela. Amém? Guarde todos os mandamentos. Então, ter ou conhecer o que é certo não é suficiente. É necessário fazer o que é certo. Todos nós temos noção do que é certo e do que é errado, ainda que não sejamos profundos conhecedores da palavra de Deus. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Faça o certo. E à medida que você vai conhecendo o que a palavra de Deus fala, pratique-a. E aí ela vai te conduzir em vitória. Ela vai te fazer vencer a batalha. Amém? Nós vamos orar agora com toda a determinação. Preste atenção. Quem não tiver, eu vou pedir à equipe para levar para você. Você vai receber essa madeirinha aqui, escrito aqui, a quebra da maldição do quase. Quem não estava fazendo, comece hoje essa corrente. Essa maldição tem que ser quebrada da sua vida. Ela tem que ser arrancada do seu caminho. Amém? Você não vai ficar no quase, você vai chegar lá. Amém? Você vai tomar posse da bênção, porque você vai guardar o mandamento e Deus vai te fazer vitorioso. Vai fazer você vencer essa luta. E você vai tomar posse, você vai entrar na terra e vai possuir a sua vitória. Quem não tem, pastor, eu não tenho não. Eu quero começar hoje essa corrente para quebrar toda a maldição do quase da minha vida. Então segure na mão. Segurou na sua mão? Segurou? Segurou? Todos já têm o seu? Então fecha os teus olhos agora. Abra o teu coração e diga assim comigo: Senhor Deus,
Diga com fé: Senhor Deus, eu chego à tua presença no nome de Jesus, e eu te agradeço pela tua palavra. Eu entendi, eu preciso ter os mandamentos e obedecê-los, porque quando eu faço o que a tua palavra manda, o Senhor abre a janela dos céus e a tua bênção me alcança. Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu venho a ti agora, primeiro para lhe pedir que o Senhor me perdoe, se em algum momento, mesmo sabendo que era certo, eu fiz errado. Senhor, me perdoe. Eu quero a partir de hoje fazer o certo. Eu quero guardar, eu quero fazer o que a tua palavra manda. Eu quero te obedecer. E no nome de Jesus, que da minha vida saia toda maldição, todo sofrimento, toda derrota, toda tristeza, toda enfermidade, toda miséria, todo o mal que me acompanhava. Pois neste ato de fé, Senhor Jesus, essa maldição vai ser quebrada da minha vida. Pegue agora com as suas duas mãos, agora sim, com fé, de olhos fechados, e diga: Senhor Jesus, eu estou determinando que quando eu quebrar esta madeira, eu estou determinando que quebrado estará a maldição do quase na minha vida, porque eu não vou mais chegar apenas perto do milagre, eu vou tomar posse do milagre, eu vou viver o milagre, eu vou desfrutar do milagre. Diga: nada vai me impedir de vencer aqui nesta terra. Eu creio no nome de Jesus, e eu não aceito nenhuma obra do diabo na minha vida. Eu exijo: Satanás, você e tudo que é seu, sai da minha vida. Eu te repreendo, eu quebro o teu poder, no nome de Jesus. Agora só creia que eu vou orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu estou entrando na tua presença, numa batalha agora, Pai, numa oração séria, ó Deus, para libertar todas essas pessoas que estão sofrendo. Senhor Jesus, neste ato de fé nós vamos quebrar, e quando quebrarmos, Pai, será quebrado toda a maldição. Se há uma obra do diabo na vida dessa pessoa, eu digo agora que este mal é colocado nesse palito para ser quebrado. Ó Deus, e agora eu digo: a doença que está no corpo dessa pessoa, o espírito de enfermidade, de miséria, de derrota, de fracasso, de pensamento negativo, de morte, o espírito que acompanhava essa pessoa, colocando essa pessoa na pior, que este mal que está no corpo dessa pessoa passe para esse palito agora. E quando nós quebrarmos, será quebrada toda maldição, será desfeito todo mal, será quebrado toda a obra das trevas. Diga comigo: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, toda maldição seja quebrada. Quebra agora, vai, quebra, em nome de Jesus, vai sendo quebrada agora toda maldição, toda derrota, todo fracasso, toda miséria, toda doença, todo vício, todo pecado, toda destruição, toda obra maligna que acompanhava essa pessoa vai sendo quebrada, desfeita, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Diga com fé, diga: em nome de Jesus. Diga: Senhor, hoje eu lanço fora esta maldição da minha vida, essa praga, esse sofrimento, esta amarração, essa obra maligna. Eu repreendo, eu lanço fora, eu exijo: mal, sai da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sai do seu lugar agora aqui. Sai do seu lugar agora. Ó, e você vai colocar, vai jogar assim, ó, em nome de Jesus. Vai, joga fora mesmo. Joga fora todo o mal. Vai jogando fora. Vai jogando com fé. Vai clamando a Deus. Vai louvando, vai. Agora deixa eu falar com você aqui da igreja, e você de casa também, que vai contribuir para que essa obra continue, para que esse trabalho permaneça sendo feito, e é necessário que levemos a mensagem do Evangelho aos 4 cantos dessa terra. Se não pregarmos o Evangelho, a Bíblia diz: como crerão?
Não tem como ninguém crer se a gente não pregar. A necessidade de levar a mensagem do Evangelho para abençoar vidas que necessitam. E como é que eu posso fazer? Você aqui da igreja, pede para a equipe, eles vão levar para você o envelope do dízimo, para você ser fiel dizimista. O dízimo é o quê, pastor? O dízimo é a 10ª parte. Alguém recebe, por exemplo, alguém recebe R$8.000. Bom, R$800 é o dízimo. Alguém recebe 5.400. 540 é o dízimo. Alguém recebe 2.700. 270 é o dízimo. Alguém recebe R$10.000. R$1.000 é o dízimo. Alguém recebe mais ou alguém recebe menos, não importa o valor. A 10ª parte ele pertence ao Senhor. É o dízimo que pertence a Deus. Quando você é fiel dizimista, você vai provar de tudo aquilo que Deus prometeu, porque você está guardando e cumprindo. Você sabe o que a palavra fala e você está fazendo certo, você está obedecendo ela. O Senhor diz que deveríamos trazer os dízimos à casa de Deus, para que a igreja fosse mantida. Por quê? Porque Deus quer que o Evangelho continue sendo pregado, para que as pessoas continuem ouvindo o Evangelho, para que ninguém se perca. Porque Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos sejam salvos. Então, o dízimo e também a oferta. O que é dízimo? O que é oferta? O dízimo é um valor estipulado por Deus, que é a 10ª parte, e que pertence ao Senhor. E quando você tira o dízimo e oferece a Deus, você está mostrando que você crê naquilo que Deus falou. E ele vai cumprir o que prometeu. O que ele prometeu? Em Malaquias 3, lá no versículo de número 10, ele diz que ele vai abrir a janela do céu e vai derramar sobre a sua vida uma bênção que lhe traga a maior abastança, quer dizer, vai te fazer prosperar. A mesma forma, a oferta. Dízimo é valor estipulado por Deus e dízimo a gente apenas devolve para Deus o que já é de Deus. Isso é o dízimo. A oferta é outra coisa. A oferta, Deus não fala o valor. Por quê? Porque Ele quer ver a generosidade do nosso coração. A oferta que você semeia na obra de Deus, você está semeando e quem semeia, semeia para colher. Então, quando você semeia, você vai ter a promessa de Deus de cumprir isso na sua vida, o que Ele prometeu, que Ele diz que Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, Ele também ceifará. Alguém semeia um caroço de abacate, vai nascer um abacateiro, que vai produzir uma porção de abacates, e dentro de cada abacate tem o quê? Tem o quê? Um caroço. Se essa pessoa jogar o caroço fora, bom, ela só vai continuar colhendo o que aquele abacateiro está produzindo. Mas se essa pessoa pegar cada caroço que tem naquele abacate e plantar, daqui a pouco essa pessoa vai ter uma porção de pés de abacate, que vai também dar para ela mais uma quantidade muito maior de abacate, e que vai dar para ela mais caroços para ela plantar. Se continuar assim, daqui a pouco você vai ser o maior produtor de abacate do Brasil. Por quê? Porque Deus vai multiplicando a sua sementeira. Você vai estar semeando e Deus vai multiplicando a tua sementeira. Daqui a pouco você tem condições de semear muito mais. Assim é a oferta. Deus te dá condições, você honra a Deus com os dízimos e honra a Deus com as ofertas. A oferta você entregou na casa de Deus hoje um valor. Deus vai te dar a semente para você semear e vai te dar o pão para você comer. É o que a Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios 9:10. Ele dá a semente ao que semeia e ele dá o pão para comer. Então ele vai dar a semente, você semeou. Quem não semeia a semente não colhe. Mas quem semeia a semente que Deus deu, vai colher. Vai ter mais semente para plantar. E aí Deus vai prosperando a pessoa. Daqui a pouco, aquela pessoa que não tinha nada, daqui a pouco tem muito. Aquela pessoa que estava na miséria, daqui a pouco é próspera. Eu digo para você que eu cheguei na igreja assim, com a minha família, morando num barraco, numa dificuldade muito grande, e Deus foi levantando a gente, foi prosperando, até que eu ia abrir a minha loja, foi quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, e que obra Deus fez na minha casa, eu vi isso de perto, como é que Deus fez essa obra. Assim Ele faz na vida de tanta gente. Eu me lembro sempre de uma irmã, que a gente tem lá em Madureira, no Rio de Janeiro, que é a irmã Dilma.
A irmã Dilma chegou na igreja numa situação muito difícil financeira, dependendo dos outros, e ela recebia uma cesta básica. A gente sempre dava para ela uma cesta básica na igreja. Mas uma coisa me marcou. Essa mulher que sempre recebia a cesta básica, um dia eu estou levantando oferta na igreja, e eu perguntei, quem vai fazer uma oferta de R$100? Eu me segurei na hora para não me emocionar. Quando eu vi ela levantando a mão e pegando uma nota de R$100 para dar de oferta. Falei assim, essa irmã que não tinha o que comer dentro de casa, agora ela pode dar os R$100 de oferta. Já faz tempo isso, era um valor maior do que vale hoje o 100. E ela pôde dar os R$100 de oferta. Eu lembro dela falando, pastor, agora eu posso dar alimento para os outros que precisam. Agora eu não preciso mais receber a cesta básica. Então ela tinha aquele prazer de levar, quando a gente faz aquela campanha do quilo, para a pessoa trazer alimento, ela sempre levava. Era alguém que recebia a cesta básica, agora ela podia ajudar os outros que não tinham. É assim que Deus vai fazendo. Deus vai tirando a pessoa da miséria, Deus vai prosperando a pessoa. Daqui a pouco, aquela pessoa que nada tinha, ela que tinha que receber, agora ela está dando para os outros. Está abençoando o próximo. Está prosperando. E é isso que Deus quer que todos os seus filhos vivam. Porque a prosperidade é dom de Deus. Eclesiastes 5,19 diz isso para nós. Então, você aqui da igreja, pegue esse envelope do dízimo. Seja fiel dizimista. Pegue esse da oferta, leve esse envelope da oferta, coloca no seu coração um propósito, eu vou fazer uma oferta especial na sexta-feira que vem. O que você crê para fazer pela obra de Deus? Tem gente que vai fazer uma oferta de R$100, é o que ele pode. Mas tem outro, meu irmão, pode fazer uma oferta de 1.000. Tem aquele que pode fazer uma oferta de 500, de 300, de 200. Tem aquele que Deus deu condições, ele pode fazer um valor muito maior. Meu irmão, lembre-se disso. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância ceifará. É o que Deus falou na sua palavra. Ele não mente, não. Então, seja fiel a Deus. Você de casa, a mesma coisa. Você diz, pastor, eu vou fazer a minha oferta. Então, como é que eu faço? Simples. Você pode fazer a transferência no Banco Bradesco, por exemplo, que eu vou lhe dar a conta aí agora. A agência que a Igreja da Graça tem conta é a agência 3378-2. Então, você anota aí. Banco Bradesco, agência 3378-2. A conta corrente é 512 38 dígito 9. 512 38 dígito 9. No Banco Itaú, a agência 0406, e a conta corrente é a 765 26 dígito 3. Então, conta corrente do Banco Itaú, 765 26 dígito 3. E no Banco do Brasil, é a agência 0472-3, 0472-3, e a conta corrente é 560 98 dígito 7, 560 98 dígito 7. No Banco Santander, é a agência 3795. E a conta corrente é a 13 00 23 92 dígito 4. 13 00 23 92 dígito 4. Esse é o Banco Santander. Na Caixa Econômica, é a agência 0221 dígito 0. 0221 dígito 0, Caixa Econômica. O código de operação da Caixa Econômica é a 003. E a conta corrente é a 77 26 27 dígito 5. 77 26 27 dígito 5. Isso é Caixa Econômica. Também você pode mandar pelo Pix, que é doações@iigd.com.br. doações@iigd.com.br. Agora eu vou lhe pedir que você envie para nós o comprovante desse depósito. Eu preciso do recibo, que você precisa me enviar pelo WhatsApp da igreja. Qual é? É o 3213-4600. É o mesmo número que você manda pedido de oração ou que você conta testemunho. É o 3213-4600. 3213-4600. Você pode enviar tanto o dízimo como a oferta,
para que eu possa orar por você e também para que possamos contabilizar a sua doação, tá bom? Olha, que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus e digo para você, venha tomar posse da bênção. Deus deseja te abençoar. Toda sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e às 7h30 da noite. E no domingo, domingo é muito lindo. Domingo é dia da gente se encontrar com o nosso Salvador. Domingo é dia da gente adorar a Deus. Quem é de Jesus não falta domingo não, pessoal. É aquele compromisso que a gente tem de servir a Jesus. Domingo é aquele dia para quem ama a Deus. Durante a semana você vem lutar por uma causa, você vem lutar para resolver um problema, mas domingo você vem para servir a Deus, você vem para adorar. Às vezes a gente nem pede, às vezes a gente só oferece o nosso louvor, mas Deus dá tanta coisa para a gente. E quando você serve a Deus, quando você o adora, isso te faz um bem maravilhoso. Claro que Jesus cura, claro que Jesus abençoa no domingo também, mas que você tenha no seu coração aquela sede, eu vou buscar Jesus de todo o coração. Domingo é 8h da manhã e às 5h da tarde. 7 da manhã a gente tem reunião de oração, de 7 às 8 para a gente orar. Aquela reunião de oração para buscar Deus, orar, louvar a Deus, aquele momento de oração. Mas o culto mesmo é 8 da manhã. E depois 5h da tarde. Os dois horários são bons, não é nem muito cedo e também não é muito tarde. Então você tem as duas opções aí para você estar comigo. Na Avenida dos Andradas, número 1005, aqui no centro de Belo Horizonte. Aguardamos todos vocês aqui, será uma bênção recebê-los. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus.